lembro minha história. Olá, se você chegou até aqui é porque você está vendo o canal do YouTube e muito obrigado por nos acompanhar aqui. Eu e a Helena resolvemos fazer alguns episódios sobre a nossa história, sobre o que aconteceu a bordo do veleiro, desde sempre, desde que começou a nossa história de vida, e incluindo casamento, incluindo tempestade, incluindo como é viver a bordo, como foi a vida com as crianças do homeschooling. Então acompanha o nosso canal e esse é o primeiro episódio da série que a gente quer passar para vocês. Nesse episódio a gente vai estar falando um pouquinho da nossa história, do comecinho, né, da história de vida do Rick, a minha história, como que a gente se conheceu, né, contando um pouquinho do nosso casamento também. Então, fiquem atentos. Não, as brigas não, vai. Por que não? Não. Briga não. Roupa suja a gente lava em casa. Pelo acesso além do véu. Então, para começar esse primeiro episódio, eu vou contar um pouco da minha vida, desde o meu nascimento até o nosso casamento, tá? Não vai ser muito longo, tá? E nós queremos fazer um vídeo curto, não queremos nos estender muito. Eu nasci, como muitas pessoas, num lar cristão, num lar que pregava a palavra de Deus. Minha mãe já era convertida quando ela se casou, e meu pai ainda não era convertido. Então eu assisti a obra de Deus começar nas nossas vidas através da conversão do meu pai. No começo meu pai, ele não acompanhava a gente na igreja, e eu me lembro que nós íamos para a igreja, ele deixava a gente na igreja e ia jogar tênis no clube, né? Eu achava aquilo um pouco estranho, mas poxa, não entendia muito bem porque aquilo acontecia. Mas assim, num clique, Deus tomou a vida do meu pai e meu pai começou a acompanhar a gente na igreja, se converteu e foi uma grande bênção. Eu passei também a minha infância na igreja, aprendi sobre Jesus, aprendi sobre as coisas de Deus. Tinha em mim que Jesus era o Filho de Deus e que Ele tinha morrido por mim para me salvar dos pecados. Eu estudei no colégio técnico, a minha primeira formação foi técnica, né? Eu sou técnico mecânico, não sabia porquê, mas mais adiante vocês vão entender por que Deus me colocou na mecânica, né? E assim começou, logo depois do colégio técnico, a minha vida profissional, né? Eu sempre fui muito assim rebelde, não obedecia muito às autoridades. Então, no começo da minha vida, eu comecei trabalhando numa grande empresa, uma multinacional suíça, e eu não gostava muito de obedecer os meus chefes naquela época, né? Então, numa dessas discussões, né, de empresas, eu fui mandado embora e eu montei a minha própria empresa. E desde aquela época, eu comecei a ouvir alguns conselhos de amigos, né? E eles diziam assim: Ricardo, a coisa mais importante na sua vida é o dinheiro. A coisa mais importante é a coisa que vai te trazer conforto, que vai te trazer segurança, que vai te trazer prazer. Poder também, poder, né? Sim, é o dinheiro, né? E eu acreditei nisso, e acreditando nisso, eu montei uma empresa. Essa empresa existe até hoje. É uma empresa que trabalha no ramo de mecânica, e essa empresa, até um certo ponto, ela foi muito bem sucedida, e eu ganhei algum dinheiro, e a minha vida profissional começou assim. Mas eu consegui, vamos dizer, tirar Deus dessa equação, né? Essa equação passou a acontecer na minha vida sem Deus, né? Então, naquela época, a minha principal atividade era como é que eu vou ganhar dinheiro. Eu lembro que eu falava para todo mundo que eu queria pintar no teto em cima da minha cama um cifrão. Para quê? Para que quando eu levantasse de manhã, a primeira coisa que eu abrisse os olhos era ver um cifrão e saber o que eu ia fazer aquele dia para ganhar dinheiro. Nessa época eu comecei essa empresa, eu tinha 21 anos, né? E aos 27 eu te conheci? 26. Aos 26 eu conheci a Helena na igreja. Foi um episódio engraçado, mas eu não quero contar porque ela vai contar depois como é que foi isso. Vai contar? Você. E a gente se conheceu
E depois de 2 anos de namoro, a gente se casou. 2 anos de namoro e algum de noivado? 2 anos e meio no total. De noivado e namoro. Nós nos casamos em 1997 e estamos até hoje. Nosso casamento foi normal no começo, toda aquela lua de mel, aquela história toda. Mas o que aconteceu depois do nosso casamento eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Helena vai contar agora um pouquinho sobre como foi a vida dela e como as nossas vidas se encontraram. Tua paz que é real, teu amor sem igual, tua graça eterna que me faz cantar. Por isso, Senhor. Bom, então vou falar um pouquinho de mim. Eu também, assim como o Rick, nasci num lar cristão. A diferença era que, na verdade, ambos os meus pais, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, já eram convertidos. Na verdade, os avós também já eram. Eu tenho, na verdade, tinha um avô, né, o pai da minha mãe, que não era convertido. A minha avó orou pela vida dele por 32 anos. Isso é um testemunho que eu gosto de dar. E ele se rendeu ao Senhor, graças a Deus. Foi uma coisa que eu me lembro muito bem. Enfim, nasci num lar cristão, de muita tradição, dentro da igreja, muita participação. Pouca religiosidade, mas bastante espiritualidade. Minha avó materna, eu lembro muito bem, buscava muito ao Senhor. Eu tenho pouca lembrança dos meus avós paternos, porque a gente não passava muito tempo com eles, mas também muito firmes na igreja, um testemunho muito firme de vida com o Senhor, muito forte. Enfim, nasci em 76, agora vocês podem fazer as contas. Cresci dentro da igreja, igual ao Rick também, ouvindo a palavra. Uma coisa que marcou muito a minha vida foi a minha infância dentro de acampamento. A organização que a gente mais visitava era a Organização Palavra da Vida, no Sudeste, o acampamento Palavra da Vida. Foi lá que eu entreguei a minha vida a Cristo, bem nova ainda, sem entender muito bem o que eu estava fazendo. Eu acho que foi meio uma coisa meio instintiva, mas eu passava todas as minhas férias lá, pelo menos uma semana. Meus pais estavam sempre lá. Na verdade, meus pais se conheceram nesse acampamento quando eles eram jovens. Então, o meu relacionamento com o PV vem de longa data. E, bom, passei a infância toda lá, como eu disse, entreguei minha vida ao Senhor ali, mas sem entender muito bem o que estava acontecendo, ou o que eu devia fazer, como que é que você se relaciona com o Senhor. Aos 17 anos eu tive a oportunidade de servir no acampamento Palavra da Vida, né, de ajudar a liderança, cuidei das crianças, trabalhei servindo mesmo, né, na cozinha, lavando louça. Enfim, foram 45 dias que marcaram muito a minha vida, de realmente um impacto muito grande. Eu tinha 17 anos, como eu disse, isso foi em 93, no comecinho. Mas daí eu voltei para casa e de 17 para 18 é um pulo, de 18 para 19, quando a gente se conheceu, é outro. E eu, na verdade, acabei me perdendo um pouco o foco, né? Não busquei ao Senhor, talvez, naquela época, com a mesma sede que eu tinha enquanto eu visitava o acampamento. Então, foi um período assim meio morto, eu diria assim, na minha vida espiritual. Mas voltando um pouquinho, né? Aos 19 eu conheci o Rick na igreja e ele pediu para eu contar como foi isso. Então, eu já tinha reparado... A gente nunca tinha gravado isso, hein, pessoal? É um momento histórico na vida do casal. Eu já tinha reparado no Rick. Na verdade, eu era contemporânea, sou contemporânea, né? Do irmão do Renan, né? Eles são 4, então o Renan é o terceiro irmão. Mas eu já tinha reparado no Rick. E um belo dia eu estava servindo na igreja e a moto do Ricardo estava atrapalhando a minha aula com as crianças. E o meu chefe, né, o meu líder, me chamou e falou assim: olha, eu preciso que você procure
o dono da moto você conhece e tal, porque eu gostaria que ele retirasse a moto daí, tá perigoso para as crianças. Enfim, e na hora eu falei, eu conheço, pode deixar que eu sei quem é. Então eu fui atrás do Renan, que é o meu cunhado, perguntei para ele, bati nas costas dele, perguntei onde é que estava o irmão dele, que era dono da moto. E tava 2 ou 3 cadeiras do lado, eu realmente que não tinha reparado. Eu cheguei nele, toquei nos ombros e falei, o tio da moto, você pode me ajudar um minutinho? E ele saiu da igreja, né, e foi e foi retirar a moto do lugar, né? E em vez de voltar para o culto, ele ficou lá espiando a aula, né, a metodologia que eu estava usando. Já estava de olho, né? A metodologia que eu usava com as crianças, se a Gostei da metodologia. Se a abordagem estava correta, enfim. Passaram-se alguns meses, o Rick sempre muito respeitoso comigo. Ele me convidou algumas vezes para sair, e a gente saía como amigos, ele sempre muito respeitoso. Vez ou outra ele me pedia para dar um beijo, e era um beijo na testa. Eu achava isso muito romântico e, mais uma vez, eu gosto de prezar, muito respeitoso. Mas em determinado momento, depois de 4 meses, você começa a pensar, poxa, na testa? De novo? E um belo dia, ele veio me dar um beijo na testa, você quer representar? Eu levantei a cabeça e eu roubei um beijo do Rick, então a gente... eu não perdoo ela até hoje, pessoal, entendeu? A gente começou a namorar, então, nessa data, que eu roubei o beijo do Rick. Enfim, namoramos, noivamos e casamos, e começamos a nossa vida, começamos a nossa família, né? E realmente algumas coisas aconteceram nos primeiros anos de casado. Hoje nós temos quase 23 anos de casado, mas os primeiros anos de casado nós passamos por algumas situações que a gente vai estar compartilhando com vocês em breve. Teu amor sem igual, tua graça eterna que me faz cantar. Eu queria só deixar para vocês uma passagem bíblica, e ela está lá em Filipenses 1:6, que é o tema desse episódio que a gente está gravando, né? Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós não sabíamos o que estava acontecendo na nossa vida naquele momento, né? Eu muito envolvido com dinheiro, com empresas, com negócios, mas tudo que estava acontecendo já era uma preparação para a gente viver o que a gente viveu a bordo do veleiro e com as coisas que Deus fez na nossa vida. Ao mesmo tempo, eu estava distraída com os meus sonhos, os meus projetos pessoais, profissionais. Então a gente estava meio que cada um absorto no seu projeto, vivendo como mas ainda assim não vivendo como né? Então é isso. Então vocês ouviram nossa história do nosso nascimento até o nosso casamento. Então no próximo episódio, no próximo vídeo, nós vamos postar para vocês como foi o nosso casamento, como tudo começou, como foi a construção. Nós construímos uma casa, como foi o desenrolar profissional e essa história toda. Então assista o próximo vídeo e você vai ver o que Deus fez nas nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, curte aí, e se você puder indicar para os seus amigos a respeito da nossa história. Pode se inscrever no canal. Se inscreva no canal, e vai ser uma bênção tanto para vocês como para a gente participar desse novo projeto, novo episódio do Amar Sem Fim. Muito obrigada. Deus abençoe.